É um prazer imenso estar participando desse evento e hoje eu vou apresentar um pouquinho do meu trabalho, intitulado Colaboração da Família no Processo de Alfabetização da Criança com Artrogripose durante o Ensino Remoto, de minha autoria, Elaine Cristina Caetano de Souza Rios, com a professora doutora Eliana Marques Zanata. Então, o objetivo do nosso trabalho foi analisar e refletir sobre a prática pedagógica desenvolvida juntamente com a metodologia do ensino colaborativo, com a interação da mãe, da professora de sala comum e o aluno com artrogripose. Antes da gente entrar no contexto da pesquisa em si, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o que é a artrogripose, que está no rol, das condições da deficiência física. Então, a artrogripose, ela é caracterizada pela presença de contraturas em diversas articulações e também a rigidez de tecidos moles, provocando a falta do movimento ativo e passivo das extremidades afetadas, ocorrendo uma distorção nas articulações, bem como a limitação dos movimentos secundários, fraqueza ou desequilíbrio muscular e a disfunção. Então, o aluno selecionado para participar da pesquisa, ele possuía essa fraqueza, esse desequilíbrio muscular, e por isso nós desenvolvemos, alguns materiais acessíveis para que ele pudesse, desenvolver o seu processo de alfabetização com um pouco mais de autonomia. Como introdução do nosso trabalho, é importante ressaltar que esse estudo ele é um recorte da minha dissertação de mestrado, desenvolvido durante o período da pandemia Covid-19, também de forma remota. Então, nós começamos a falar um pouquinho sobre as transformações ocasionadas pela pandemia, Covid-19, que trouxe uma série de transformações no cenário educacional e refletiu diretamente no atendimento das crianças público-alvo da educação especial, pois as aulas passaram a ser síncronas e assíncronas, tendo como principal fator de transmissão de conhecimentos, as mídias digitais, as plataformas, e essas crianças elas tinham muita dificuldade de acessar essas plataformas e também de ter em suas casas a internet, que foi o essencial aí para que as crianças pudessem participar das aulas no ensino remoto. Então, pensando em auxiliar essa criança durante todo esse processo, pensando na dificuldade desse aluno, nós implementamos um trabalho colaborativo, a metodologia do trabalho colaborativo. Um trabalho de parceria, onde o professor de educação especial e comum, eles juntam as suas expertises a fim de auxiliar no desenvolvimento do aluno, realizando adaptações, buscando novas formas de ensino e adaptação de materiais. E nesse sentido, no contexto do ensino remoto, surge um personagem muito importante para que todo esse processo de transmissão de conhecimento acontecesse, que é a família. Então, a família ela foi o principal mediador de todo o processo. Sem o auxílio da família, nós não iríamos conseguir chegar, então, até esse aluno. E para que a gente desenvolvesse essa pesquisa, nós desenvolvemos, a professora de sala comum de AE e a mãe do aluno, o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Então, o objetivo do PEI foi mapear as necessidades educativas do aluno, e depois disso, a partir desse levantamento, foi possível elaborar atividades adaptadas de acordo com a necessidade e com a singularidade do aluno, e também desenvolver para ele o AME, o alfabeto movimentado, que é um material acessível para que o aluno pudesse manusear, uma vez que ele tinha dificuldade de utilizar aí o lápis de escrever. Então, como participantes da pesquisa, foram o aluno, com artrogripose, contando a época com 7 anos de idade, em processo de alfabetização, a mãe, a professora de sala comum e a EE. E no processo de intervenção colaborativa participaram a mãe, o aluno e a professora de AEE. No desenvolvimento da nossa pesquisa, nós desenvolvemos aí, durante um semestre do ano de 2021, quando as aulas ainda estavam suspensas, atividades alfabetizadoras. E essas atividades eram desenvolvidas em encontros síncronos, realizado com o aluno pelo Google Meet, 2 vezes por semana. Também eram realizados encontros síncronos, quinzenais com a professora de sala comum, para discussão e análise das atividades aplicadas e dos resultados obtidos até então. Também uma maneira de revisitar tudo que já havia sido discutido, no plano de ensino individual, para verificação daquilo que já havia sido alcançado, daquilo que deveria ser melhorado e daquilo que poderia ser modificado. Como materiais, nós utilizamos
Aí, o alfabeto movimentado, né, que foi um material desenvolvido especificamente para esse aluno. Esse material, ele é composto com uma caixa de MDF, com 26 letras, né, do nosso alfabeto usual. Essas 26 letras estão dispostas de uma maneira organizada. Então, na primeira coluna, nós temos as vogais e nas demais tem as consoantes. E esse material, ele foi pensado dessa maneira propositalmente, uma vez que é para que a criança perceba que o nosso alfabeto ele é composto de vogais e consoantes, e todas as letras elas são imantadas. Temos aí também um bastão engrossado com metal na ponta, que é para que o aluno retirasse, né, a letra imantada de dentro da caixa, para poder realizar a atividade. Também acompanha a caixa essa prancha, né, também com metal acoplada. Ela tem 2 placas de MDF grudadas e um metal dentro desta placa para fazer com que as letras grudassem e não se espalhassem, facilitando assim a mobilidade do aluno, né, durante a movimentação da atividade. Nessa prancha, o professor poderia colocar a folha de sulfite com a atividade desenvolvida, 4 ímãs, um em cada ponta, para que a folha também não se mexesse, isso favorecia também o aluno, ou então ele poderia usar apenas a prancha e desenvolver as atividades com apenas o uso do alfabeto. A tampa do alfabeto movimentado, ela servia de suporte para desenvolvimento dessas atividades, porque durante a prototipação do produto, que foi o alfabeto movimentado, nós encontramos algumas dificuldades com relação ao ímã, foi percebido que as letras grudavam muito entre si, então decidimos usar a tampa, né, da caixa como suporte para que o aluno pudesse ter mais facilidade de retirar da tampa e colocar na prancha. Então, o professor, de acordo com a atividade que ele vai desenvolver, retira a quantidade de letras que ele vai necessitar na atividade, coloca sobre a tampa e o aluno vai retirando da tampa e colocando na prancha. Logo abaixo eu vou mostrar uma foto que vai visualizar melhor tudo isso que eu tô falando. Aqui também eu trago um exemplo de algumas atividades adaptadas que nós desenvolvemos para realizar com esse aluno, né? E esses quadrinhos aí que constam nessa atividade são exatamente do tamanho da letra do alfabeto, para que o aluno colocasse aí dentro do quadrinho as letras faltosas e desenvolvesse a atividade. Então, aí na foto é possível observar o aluno manuseando o material, e nessa atividade ele tinha que escrever o nome do objeto. Como resultados da nossa pesquisa, foi possível observar que durante a aplicação dessas atividades houve a diminuição da mediação e intervenção por parte da mãe, uma vez que o aluno, né, com o uso do material, ele passou a se interessar mais pelo processo de aprendizagem dele, ele passou a ter mais foco, a ter mais atenção com o uso do material, porque ele foi verificando que ele conseguia manusear, que ele conseguia escrever e externar todo o seu conhecimento. E com isso, ele foi ficando mais autônomo, né, na realização das atividades. E com isso, a criança, ela teve uma mudança na fase de escrita, que inicialmente era silábica, com valor, né, no início da pesquisa, e passou a ser alfabética com alguns erros ortográficos no final da coleta de dados. Como consideração finais, né, nós trazemos aqui que a atuação direta da família no processo de escolarização dos seus filhos tornou-se um fator muito importante para o desenvolvimento, principalmente para aqueles que possuem crianças com algum tipo de deficiência. Outro fator que foi essencial para os bons resultados da pesquisa foi a clareza na definição dos papéis de todos os envolvidos, professor de sala comum, mãe e professora de AEE, assim como o estabelecimento, né, de uma comunicação eficiente entre as partes. Então, havia uma comunicação entre as 3 pessoas participantes, e isso corroborou por bom desenvolvimento aí do aluno durante a pesquisa. E, por fim, o uso adequado do material didático adaptado, no caso desse estudo AME, o alfabeto movimentado, se usado corretamente pelos adultos que o manusearão, pode se tornar uma ferramenta propulsora no processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem e favorecerá a sistematização de seus saberes por meio de um recurso criativo e estimulador, principalmente para as crianças que têm essas dificuldades, né, essa dificuldade física de manuseio de lápis ou materiais que exigem algum tipo de destreza. É uma maneira deles externalizarem o seu conhecimento sem utilizar, né, o lápis. E aí eu trago algumas referências aqui que foram utilizadas no trabalho. Muito obrigada.